Olá, pessoal. Eu sou a Luana Souza e hoje daremos continuidade à nossa aula 3 de Radiologia Aplicada, falando um pouquinho aí da classificação das radiações. As radiações ionizantes é toda forma de energia capaz de ionizar a matéria, ou seja, vai remover elétrons do átomo ou moléculas, formando íons. Esse processo ocorre quando a energia de radiação é igual ou superior à energia de ligação dos elétrons em seus orbitais. Ou seja, quando a energia de radiação é igual ou superior à mesma dos elétrons ali nos orbitais dos átomos, tá? A ionização é o princípio físico que permite a formação da imagem radiográfica, mas também é o motivo pelo qual as radiações ionizantes podem causar os efeitos biológicos nocivos. Aí a gente tem alguns efeitos biológicos aí que devido à interação da radiação, né? Por exemplo, efeito determinístico, estocástico, tardio, genético, hereditário. Então, através desses efeitos, através da investigação, através da exposição através do tipo de radiação exposta, né, pode causar algum tipo desses efeitos, né? Tem um limite, tem um limiar, ou independe do limite de dose para a gravidade do dano, tá bom? Então, agora vamos entender um pouquinho da classificação quanto à origem. A gente tem dois tipos de origem, né? Tanto natural como artificial. Natural, que é encontrado na natureza. Aí a gente tem aí as radiações cósmicas, rádio, urânio, tório, que a gente encontra na natureza, principalmente em crosta terrestre, em minérios, né? Extração de minérios. A gente vai encontrar esses elementos naturais, naturais. Ou seja, a radiação emitida de forma natural não causa dano nem ao homem, nem ao meio ambiente. E as radiações artificiais, que elas estão relacionadas com as atividades práticas que envolvem radiação ionizante. Aí a gente tem os raios-x, aceleradores nucleares, radioterapia, radiologia industrial, que já envolve tanto tratamento como funcionalidade de uma forma geral, né? Processos humanos, no caso, reatores nucleares. Então, a gente já tem o envolvimento da radiação artificial. Existem apenas dois tipos. Agora, vamos entender um pouquinho a natureza ou partícula dessas ondas, né, dessas radiações. As radiações se dividem em partículas carregadas, neutras ou radiações eletromagnéticas, que são as que mais utilizamos aí no radiodiagnóstico, tá? As radiações corpusculares ou particuladas, elas são compostas por partículas com massa e muitos casos carga elétrica, que tem baixo poder de penetração e alto poder de ionização. Agora vamos entender um pouquinho de cada um, tá? Aqui a gente tem tipos, naturezas, penetração, então vamos entender um pouquinho de cada um. Por exemplo, a partícula alfa, né? Ela tem uma natureza do núcleo hélio, ela possui uma carga 2 né, positivo, tem um poder de penetração muito baixo, ou seja, aqui tem um exemplo, né, de detidas por uma folha de papel ou pele, mas o próprio ar tem a capacidade de blindar a partícula alfa. Porém, ela é muito alta, o seu poder de ionização. Ela tem um decaimento, né, que é originado através de urânio e rádio, e elas são extremamente perigosas se inaladas ou ingeridas. A gente tem até um exemplo de um acidente radiológico, que é o acidente de Goiânia com o Césio 137. Ele também é um emissor alfa, e quando ingerido, ele causou, né, com uma certa rapidez, a morte da menina lá que fez a ingestão do elemento radioativo, tá? Quanto externo, apesar do poder dele de ionização ser muito grande, mas quanto externo, o poder dele de penetração é muito baixo. Então, o dano é menor. Tanto que aqueles que ingeriram, que tiveram apenas o contato, né, foram expostos, não morreram por conta da exposição à radiação. A partícula beta, a gente tem a beta negativa, que são elétrons emitidos do núcleo, ela é negativa -1, né? A carga dela. Ela possui um poder de penetração médio, né? E ela pode ser blindada por alumínio, tá? Ela possui uma ionização moderada e a origem dela é através de decaimentos de nêutrons instáveis. E ela é mais penetrante que as alfas, então ela tem um poder muito maior do que a partícula alfa.
tá? A gente também tem a partícula beta positiva, tá? Que são elétrons com carga positiva. Ela tem um poder de penetração média também, uma ionização moderada, decaimento de prótons instáveis e encontra esses elétrons, né, produzem a aniquilação com emissão de fótons gama. Ou seja, as partículas betas a gente vai encontrar muito em pesquisas e tecnologias, né? Atividades de pesquisas e tecnologias, o uso dessas partículas, tá? Nêutrons é uma partícula sem carga, ou seja, é zero de carga, né? Possui uma alto poder de penetração, ou seja, questão de materiais, tá? Possui ionização indireta e tem uma origem, né, de reações nucleares, reatores e aceleradores. Nêutrons, apesar de não ter carga, é muito utilizado para essas áreas, tá? Reatores nucleares, aceleradores nucleares, tá? Devido ao seu alto poder de penetração também, tá? Eles têm uma ionização, né, indiretamente ao colidir com o núcleo, ejetando partículas carregadas. Os prótons, eles são provenientes, né, a natureza deles são provenientes do núcleo de hidrogênio, é um positivo a carga e possui um poder de penetração média, um alto poder de ionização e tem origem em aceleradores também, tá? Usado em terapias especiais, como radioterapia de prótons. Aí vai depender do tipo de tratamento. Então, a gente tem esses tipos de partículas, né, de natureza corpuscular, porque possui massa, né? Apenas o neutro que não, e tem todas as suas características de ionização, de penetração, né? E as observações, onde o grau de risco de cada partícula dessa. Agora vamos entender um pouquinho das radiações eletromagnéticas. São ondas de energia sem massa, ou seja, não possuem massa nem carga elétrica e se propagam à velocidade da luz. Apresentam alto poder de penetração e baixo poder de ionização em comparação com as partículas. Observamos lá que partícula alfa, beta e nêutrons, né, e prótons, eles têm um, um poder de ionização variado, né? Partícula alfa é alto, nêutron é alto, médio são as betas. Agora, comparado com as eletromagnéticas, eu tenho um baixo poder de ionização e um alto poder de penetração, tá? Então, eu tenho aqui o tipo de raio-x, que é de natureza onda eletromagnética, não possui carga, tem alto poder de penetração, isso vai depender da energia, né, e da prática, tá bom, gente? Também. Ionização moderada e produzidos em tubos de raio-x, de desaceleração de elétrons, radiação de frenamento característica, igual nós aprendemos aí na nossa aula 2, as radiações produzidas dentro do tubo de raio-x, tá? Usado para diagnóstico por imagem. E a raio-x gama, né? Também tem natureza eletromagnética, não possui carga, possui muito poder de penetração e uma ionização menor do que alfa e beta, ou seja, alfa possui um poder alto de ionização e beta moderado. Já a gama possui um poder menor ainda do que essas duas partículas para ionizar. Tá? Emissão, né? Eles são de origem emissão de núcleos radioativos, então a gente tem o césio-137, cobalto 60, entre outros elementos aí que emitem radiação gama, e usados em radioterapia e medicina nuclear. Então, vamos dar um exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, falando do césio-137. Além dele ser emissor alfa, ele também é emissor gama. Então, ou seja, apesar de externamente eu não ter o perigo da alfa, mas eu tenho o perigo da do raio-x gama, né, da exposição gama. Então, quando a gente fala de radiação artificial, a gente tem que ter cuidado, saber o que ela emite, né, quais são as emissões daquele elemento, para a gente saber como que eu vou agir numa situação, qual é o tempo que eu posso ficar ali, qual é o tipo de exposição, qual é o tempo que eu posso ficar durante aquela exposição para que não cause nenhum tipo de dano aí à minha saúde. Até porque a gente vai ver daqui a pouquinho que as radiações elas podem ser diretamente ou indiretamente ionizantes, tá? Então, só para entender, a gente falou de radiações eletromagnéticas e corpusculares, né? Que possuem massa e outras não possuem massa.
Agora vamos entender aqui um pouquinho sobre a ionização, né? Igual eu dei o exemplo. Diretamente ionizante. Então, eu tenho partículas alfa, beta, prótons, possuem carga elétrica e ionizam diretamente ao interagir com os elétrons atômicos. Por quê? Porque eles têm uma quantidade de energia para arrancar o elétron do átomo ou molécula, ou seja, a ionização tem essa capacidade. E quando a gente fala de diretamente ionizante, que ela tem a capacidade de arrancar o elétron daquele átomo, naquele momento, tá? Quando a gente fala de radiação indiretamente ionizante, a gente está falando de raios-x, de raios gamas e de nêutrons. Não tem carga elétrica e produzem ionização indiretamente ao liberar elétrons secundários no meio. Ou seja, o que a radiação indiretamente ionizante faz? Ela não tem a capacidade de arrancar o elétron, ela tem a capacidade de transferir energia e fazer com que esse elétron se torne secundário, indiretamente secundário, ou seja, ionizado secundariamente, ou seja, esse elétron vai passar a ionizar, tem a possibilidade de ionizar outros elétrons. Ela só apenas transfere a energia fazendo com que um outro elétron passe a ser um elétron secundário ionizante, onde ele também vai ajudar na ionização. Então, ela tem um risco, até questão de danos à saúde humana e ao meio ambiente, muito alto se comparado às diretamente ionizantes, tá bom? Outras formas de classificação. Agora a gente vai entender sobre os critérios, né? Quanto à energia, baixa energia, alta energia. Aí a gente tem aqui, ó, as de baixa energia, radiação de baixa energia, ionizam menos e são mais absorvidas. E as de alta energia têm maior poder de penetração. Vamos entender o seguinte: eu tenho uma quantidade de energia baixa, ela vai interagir com o meu objeto e vai ser absorvida. Ela não vai dar sequência naquela transferência de energia. Ela vai apenas ionizar aquele material, ela vai apenas interagir com aquele material, vai acabar a sua energia, ela vai ionizar aquele meio e acabou. Ela não vai dar continuidade. Já quando a gente fala de radiação de alta energia, ela tem um poder muito alto de penetração. Então, ela vai interagir naquele material, vai transferir uma parte da energia e vai dar continuidade até finalizar toda a sua energia, até zerar toda a sua energia, tá? Quanto ao uso, a gente tem diagnóstico, terapêutico e industrial. A gente tem aí a forma de diagnóstico, raio-x, mamografia, tomografia, medicina nuclear, que tanto terapêutico como diagnóstico, radioterapia, tanto terapêutico como diagnóstico, indústria, que na verdade a gente não faz o diagnóstico do paciente, mas a gente faz avaliações de peças, né? A gente tem perfilagem de poços de petróleo, tem medidores nucleares utilizados em empresas de bebida, de papel, né, para avaliação de espessura. Então, a gente tem várias aplicações que fazem uso das radiações, de forma artificial nesse caso, né? Igual aí tem os exemplos, né? Do diagnóstico radiografia, terapêutica radioterapia, industriais, por exemplo, esterilização de alimentos e materiais hospitalares, né, também utilizados, né? E quanto ao comportamento na matéria, ionizantes e não ionizantes. As não ionizantes são micro-ondas, luz visível, né? Que elas não têm a capacidade de ionizar a matéria. Elas podem até é, movimentar a matéria, né? Mas elas não têm a capacidade de arrancar o elétron do átomo, né? Da matéria. Elas podem excitar, mas elas não vão ionizar. E não possuem, e no caso, não possuem energia suficiente para ionizar os átomos, igual eu dei o exemplo aqui para vocês. Já as ionizantes, elas têm essa capacidade, né, de ionizar a matéria, de arrancar o elétron do átomo da, o elétron do átomo, tá? Efeitos e importância dessa classificação, né? A classificação das radiações ionizantes, ela é essencial para determinar as medidas de proteção radiológica. Então, por exemplo, quando eu sei qual é o tipo, qual a origem,
qual é o poder, tenho uma noção do poder de penetração, o conhecimento daquela partícula, ou daquela onda, ou daquela radiação eletromagnética, ou daquela partícula, né, corpuscular, eu vou saber qual é a blindagem adequada, qual é o tempo que eu posso ficar naquele local, qual a distância, né? Quanto mais distante, a gente tem que ter esse conceito, quanto mais distante da fonte, menor a dose. O tempo, menor a dose, e a blindagem. Uma blindagem eficiente, eu tenho menor exposição. Então, é muito importante eu saber qual é o tipo de radiação para eu seguir as medidas aí de proteção radiológica, tá? Outro tópico muito importante é os detectores, né? Dosímetros, por exemplo, a gente usa no radiodiagnóstico. A gente usa o dosímetro aqui, ó, na região do tórax, né? Em cima sobre o tórax. Para medicina nuclear, utiliza-se o dosímetro de anel, né? Para radiologia industrial, também temos o dosímetro de caneta. Outra coisa importante também na radiologia industrial é o BIP que a gente coloca bem na cintura, assim, que é um acessório, onde ele vai detectando quanto mais próximo da radiação, né, de um local onde tem exposição à radiação, vai aumentando a vibração ou vai apitando, ou vai soando, né, um som sonoro, né? Vai soando um alarme, um bip, né? Justamente a gente já tem esses sinalizadores. E a câmara também de ionização para captar qual é o tipo de radiação, né? Por exemplo, tem o Geiger-Miller, tem entra num ambiente onde tem exposição à radiação, a gente monitorando ali o monitor de área, né, que a gente chama, a gente vai captar ali qual o tipo de radiação que está sendo exposta, que está sendo emitida ali naquela região, tá? Compreender os efeitos biológicos, que foi o que eu falei logo no início da nossa aula, né? A ionização ela tem capacidade devido à radiação ionizante, de também causar danos, né? Então, a gente tem aí de efeitos nocivos, né? Então, a gente tem aí os riscos, os efeitos determinísticos, estocásticos, tardio. Então, por exemplo, para efeito determinístico, eu tenho um limite de dose, a severidade do dano depende de um limiar de dose, né? Então, a partir de 2 Gray, que é a dose absorvida, já vai aparecer um efeito determinístico, seja uma dermatite ou seja uma esterilidade, né? Então, vai depender do limite de dose para aparecer um determinístico. E já o efeito estocástico, a gravidade do dano independe do limite. Então, às vezes o paciente não, às vezes a pessoa vai ser exposta a alta dose absorvida. Pode gerar, pode ter um dano ou não. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 5 anos, que aí a gente já tem a junção de outros efeitos, né? Por exemplo, efeitos tardios, né? Que já pode causar aquela questão do devido à exposição. Esses acidentes, por exemplo, que envolve a radiação ionizante, a gente faz muita relação faz uma relação, né, dos efeitos, né? O acidente de Goiânia. Após o acidente, quantas crianças nasceram que os pais estiveram expostos ali naquele acidente? Então, aí vai verificando se teve algum dano, devido àquela exposição do pai, que aí no caso é a questão da genética, né? Passando, né, de pai para filho. Então, tudo isso tem uma relação, tá? Então, é muito importante a gente compreender os efeitos, as causas devido à gravidade da causa, né? Qual é a dose absorvida que naquele pontual, né? A dose absorvida. E escolher o tipo de radiação para cada aplicação médica ou industrial. Por exemplo, raio-x, é a radiação artificial, raio-x, ondas eletromagnéticas, né? Então, ele só é emitido quando ele é ligado na tomada. Já se eu usar na radioterapia, por exemplo, aí eu vou usar uma fonte de Césio 137, por exemplo. Então, aquela fonte ela vai emitir o tempo todo radiação. Quando ela é exposta para o seu local de exposição, para fazer o tratamento, né, para gerar exposição naquele local, de acordo com o planejamento no paciente, eu vou ter o feixe de radiação
sendo emitido naquele local. Ao finalizar a sessão de tratamento, aquela fonte ela vai retornar para o local de blindagem. Mas quando ela retorna para o local de blindagem, ela não deixa de emitir radiação. Ela vai estar o tempo todo emitindo radiação lá no local de blindagem, tá? Porque aí a gente está falando de fonte radioativa. E a indústria também tem muitas aplicações com fonte. A gente tem o selênio 75, o césio 137, o cobalto 60. Então, a gente vai ter que entender qual é o tipo de radiação de acordo com cada aplicação, médica ou industrial. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento da classificação de acordo com as radiações, né? No radiodiagnóstico, eu trabalho com o quê? Com radiação eletromagnética. Você pode trabalhar com raio-x ou radiação gama, né? Vai depender da prática, né? Então, assim, você já tendo essa noção de qual tipo de radiação que eu vou estar exposto. Eu já sei qual o tipo, quais as medidas de proteção, eu já sei quais os tipos de detectores para captar essa radiação. Nesse caso aí do raio-x, o nosso dosímetro, compreender os efeitos biológicos, a gente sabe, né? Voltando a falar sobre, por mais que você não esteja exposto o tempo todo ali no raio-x, fazendo os exames, mas ainda assim você precisa ter padrões e medidas de proteção radiológica para minimizar a sua exposição, porque a gente está falando de dose. A radiação é algo que a gente não vê. Então, mas a gente consegue entender e adotar as medidas para minimizar a nossa exposição, para minimizar o dano àquela exposição. Ou às vezes não ter dano nenhum, tá? E o tipo de radiação, saber qual aplicação que eu estou lidando. Então, se a gente entende todas essas formas, né, tanto a classificação, a importância, os efeitos que podem causar, a gente consegue adotar as medidas de segurança para o trabalhador, para aquelas pessoas que não estão envolvidas, né, de uma forma segura. Ter atividades com a radiação ionizante que hoje traz benefícios à população por conta do seu diagnóstico, por conta das empresas, né, que fazem uso de radiação para avaliação de peças, como um benefício e não um malefício, que está lá dentro do princípio da justificação, né? O meu benefício tem que ser maior do que o meu risco. Se eu sigo esses conceitos, se eu tenho essa noção, né, do que eu estou exposto, eu vou ter sempre, adotar sempre medidas, né, que vão garantir que o meu benefício seja maior do que o meu risco. E aí, as atividades elas vão ter qualidade, vão ter segurança, tanto para eu, trabalhador, que vou estar ali durante a minha carga de trabalho, como para aqueles outros que vão estar próximos, envolvidos, né? Ou um indivíduo do público que foi fazer um exame, ou aquele que está passando do lado de fora, né? Então é muito importante eu ter essa noção e ter o conhecimento do que é a radiação está envolvida em quais momentos, quais elementos, qual a gravidade dessa emissão, né? Eu ter esse conhecimento é extremamente importante. Pessoal, eu fico por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.